Muito bem. Agora é meio-dia e 11 desse sábado, dia 6 de setembro de 2025, amanhã, dia 7 de setembro. E, claro, para falar de independência, a gente vai conversar com ele aqui, o nosso querido Henrique Barack Obama dos Anjos. Cláudio Henrique Barack Obama dos Anjos. Por que é importante falar de independência? Porque ele entende, claro, de economia, entende de moeda digital e nada melhor do que falar desses assuntos. Mas antes, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo já fez para você, Henrique. Primeiramente, um bom dia para você. Na verdade, uma boa tarde, que agora é meio-dia e 11, né? Uma boa tarde para você. Boa tarde, velho. Primeiro, Henrique, eu gostaria de entender como que surgiu esse nome. É só pela semelhança ou também tem aspectos, digamos assim, da política de Barack Obama que você se simpatiza nesse caso e por esse motivo você colocou esse nome, porque ele está registrado mesmo, né? É Cláudio Henrique Barack Obama dos Anjos, né? É meu nome. Hoje é meu nome. Legal, interessante. Então, como que funcionou essa ideia? Essa é uma pergunta que eu imagino que todo mundo fez, que muita gente já deve ter feito para você, mas tenho certeza que o pessoal de casa deve estar bastante curioso quanto a isso. Maravilha. De uma forma resumida, eu sempre atuei com ativismo humanitário e social, né? Sempre tive predisposição para lutar contra aquilo que eu acredito que esteja errado, tentando contribuir com o mundo em um lugar melhor. Diante dessa conjuntura, né, eu nasci numa cidade no Rio de Janeiro chamada Belford Roxo. Né? E Belford Roxo, para ter a noção do que a gente fala, quando eu completei a maioridade, com 18 anos de idade, eu lembro que eu era militar da Força Aérea e saí estampado na ONU, né? Com um jornal. A ONU diz que Belford Roxo é a cidade mais violenta do planeta. Então, a cidade de Belford Roxo, no passado, ela retratava pobreza e violência. Mas eu saí da cidade porque, né, emergi e fui, né, trabalhar fora, mas com laços na cidade, familiares. Tive mais de 30 mil alunos na cidade ao longo do tempo. Fui professor de informática. Fui o primeiro professor de informática da cidade. Interessante. Eu também fui professor de informática um bom tempo também. Que legal. É bom demais essa área, muito bom, boa, né? Bom demais. Então, eu vendo a cidade assim com ar de abandono, eu resolvi empreitar na política. Né, uma candidatura só para me posicionar politicamente. E era 2007, momento que o ex-presidente Barack Obama, ele era senador da República e disputava ali as primárias para presidente. Como eu também atuo com consultoria, dou palestras, né, e por programar para bancos, eu sempre utilizava terno, roupa social. Então, aí começou a comparação. As pessoas começaram falando assim, você tá igual aquele negão americano, né? Porque ainda nem se tinha a compreensão do nome Barack Obama. Então, veio o apelido. O apelido se consolidou e várias emissoras, PBM, Fox, Al Jazeera, várias emissoras do mundo todo fizeram reportagem e documentários a meu respeito lá. E um desses documentários, ele foi ao ar e aí a emissora recebeu o convite do presidente Barack Obama pedindo para me convidar para a posse do Barack Obama. Isso, você foi nos Estados Unidos, né? Acompanhar a posse também. Fui, né? Na posse. Que legal. Privilégio de... É diferente da gente ler o livro, né? Uhum. Acompanhar a história, e é muito diferente você viver a história. Isso, né? E eu comecei a viver a história naquele momento. Lembrando a todos que 2008 também foi quando aconteceu a grande bolha econômica, né, de Wall Street, a bolha imobiliária ali. E em 2009 nasce a tecnologia blockchain, né, que dá origem a todas as criptomoedas. Como eu tinha muita formação na área de informática, eletrônica, essa área tecnológica, eu resolvi estudar geopolítica e economia. Então, eu fiz uma imersão de estudo de história, né? Estudei a economia desde o século XIV, estudei a Escola Austríaca de Economia, a Escola de Chicago de Economia e acabei me graduando como primeiro economista PhD com ênfase em criptomoeda do mundo. Porque eu falo assim, não é que eu seja o melhor, né? Mas eu sou o número 1 da primeira turma, que foi uma universidade norte-americana, Cela, e o meu TCC foi sobre a importância das criptomoedas, das moedas digitais, para reduzir as desigualdades sociais e combater ali
provocar a tão sonhada distribuição de renda. Esse TCC foi um livro, virou um best-seller, e esse conceito que me deu a indicação ao Prêmio Nobel da Paz e ao Prêmio Princesa de Astúrias, em 2019. Diante desse contexto todo, eu comecei a palestrar, né? Eu que fui à Índia, à Rússia, né, por várias vezes, fui convidado para dar palestra sobre isso, diversos países do continente africano, Europa como um todo. E daí eu difundi o conceito que eu comecei a desenvolver em 2013, que era o conceito não da descentralização da economia, mesmo que eu sempre sonhei com isso. Porque você estudou escola austríaca, né? Sim. E toda a escola austríaca tem muito disso, né? Dessa questão da descentralização. Da descentralização. Então, esses conceitos é que em 2017 ratificou e deu o conceito da moeda digital do BRICS. Então, eu fui convidado pelo grupo de trabalho da Rússia em 2019 para assumir uma diretoria no Banco Digital do BRICS, que foi aberto em Zurique. Só que daí veio dois fenômenos, né? Primeiro, a pandemia, né, 2020, que paralisou tudo, e na sequência a ocupação, né, da Ucrânia, né? A Rússia teve que ocupar lá a Ucrânia por questão geopolítica, e isso se paralisou por algum tempo, e depois agora o mundo entende que realmente se faz necessário a descentralização da economia, e isso está colocando o Brasil num cenário geopolítico mundial, né? É que felizmente nós temos um presidente que soube se posicionar diante esse cenário mundial, né? Então o Brasil está inserido diretamente nesse cenário mundial da geopolítica, onde nós temos ainda a ex-presidente Dilma à frente do Banco do BRICS. Interessante falar sobre essa questão das moedas digitais, porque como você bem citou, nós tivemos uma pandemia e justamente por conta das pessoas não poderem sair de casa, até mesmo por uma questão mesmo de saúde pública, você utilizar notas, você utilizar moedas, poderia transmitir ali tudo, né? Você acha que a tendência agora, você que é um estudioso desse assunto, a tendência é essa mesmo, né? A tendência é que as moedas digitais, elas cada vez apareçam em mais países, né? Tem o caso da Bolívia também, que você participou, né? Que você conseguiu colocar uma moeda digital lá na Bolívia. Então, é justamente sobre isso que eu queria entender. Qual que é o futuro da moeda digital? Seriam moedas descentralizadas, como é o caso do Bitcoin, de outras moedas? Ou você acha que os governos, eles também deveriam criar moeda? Hoje praticamente está digitalizado, né? O Pix mesmo é uma moeda digital, a gente praticamente não usa mais dinheiro de fato, né? Hoje é tudo ou no cartão ou no máximo no Pix. Como que é esse futuro para os países? Isso é bom também, geopoliticamente falando, para as transações também? Segurança, a blockchain ela é muito segura, mas como que seria essa questão da segurança também? São muitas perguntas embutidas em uma, mas é porque eu sou muito curioso desse assunto. Não, maravilha. Eu vou tentar responder a sua curiosidade. O que acontece? Primeiro, uma reflexão. Tá? Pós Segunda Guerra, né, se estabelece o Tratado de Bretton Woods. O Tratado de Bretton Woods é quando estabelece o padrão dólar-ouro. Ok? E ali se estabelece que todos os países, para se relacionar financeiramente, a moeda oficial passa a ser o dólar. Ok? Essa mesma estrutura que estabeleceu o padrão dólar, eles mesmos criaram bolsa de valores, conceito de commodities, conceito de mercados. E o que acontece e o SWIFT bancário, que é a ferramenta, né, hoje muito conhecida, porque quando querem fazer um embargo econômico, a pior sanção é a suspensão, o corte do SWIFT bancário. Que é o que os Estados Unidos fez recentemente com a Rússia. Com a Rússia. Quando entrou com a guerra na Ucrânia, como fez com Cuba, como fez com Venezuela, né, como fez com todos os países que estão em conflito. Né, ou à luz, né, dessa estrutura com o conflito. Só que as pessoas precisam entender duas coisas. Primeiro, que dinheiro vem da origem credit, que significa crédito. Então, quando há uma instabilidade política,
perde-se o crédito. E com isso, a moeda local, ela perde o valor. Porque estas mesmas estruturas, elas rebaixam a taxa de risco. Aliás, aumentam a taxa de risco, rebaixando o preço dessa moeda. Então, isso causa instabilidade na moeda, causa disparidade em relação ao dólar, aumenta a inflação daqueles países que não têm muita capacidade de produção e gera um caos econômico no país. Eu pergunto o seguinte, por exemplo, hoje a relação entre Brasil e Bolívia de empresas brasileiras na Bolívia movimenta hoje aproximadamente 180 milhões de dólares por mês. Se nós somos vizinhos, a moeda do Brasil é real, a moeda da Bolívia é o peso boliviano, por que nós temos que usar dólar? Sendo que quando nós estamos utilizando o dólar, nós estamos fortalecendo a economia de uma superpotência. Não tem nada a ver contra Brasil e Estados Unidos. É uma questão de coerência, de justiça. Ou seja, aquela ideia de uma moeda comum no Mercosul, por exemplo, poderia auxiliar nesse sentido? Faz todo sentido. A tendência governamental é que os países organizados em blocos, eles passam a ter a sua própria moeda. Né? E respondendo ainda a sua pergunta, o mundo já é digital. Né? O que está acontecendo faz parte desse ciclo de transformação. Nós tínhamos a grande empresa Polaroid, né? Nós tínhamos as máquinas fotográficas e com o crescimento dos aparelhos celulares, essas empresas perderam sentido. A maneira ao qual nós locamos um imóvel é digital, a maneira ao qual nós pedimos um carro é digital e a economia é só mais um elemento dentro desse processo. Quando nós utilizávamos cartões de crédito, ninguém transferia papel. Né? Uma transação de cartão de crédito, você que também de informática, ele se resume em 0 e 1. Isso, exatamente. É digital. Então, todo esse avanço tecnológico, ele está fazendo com que acelere também a parte da economia. Sim, sim. Sim, sim. E aí o que acontece? Ele vai acelerando essa questão, então, da economia, e a tendência é justamente essa, então, que até mesmo por uma questão, digamos assim, de agilidade, né? A agilidade vai sendo mais fácil essa transação por meio disso, né? Sim. Por exemplo, uma operação, ela, entre países, a transferência dura em média de 3 a 8 dias. Uhum. Uma transferência através de moeda digital, 12 segundos. Uhum. Ou seja, é pagamento imediato, instantâneo, daquilo que demoraria até 8 dias. Muito bem. 12h24, a gente vai dar um ganho aqui. Nosso querido Mateuzinho vai chegar aqui. Gente, nós estamos num programa ao vivo. Chega aí, Mateus. Chega aí, nosso Mateuzinho está aqui. Ele vai dar só um ganhozinho aqui no nosso áudio enquanto a gente está aqui. E você vai ver imagens também aqui. Nosso querido Henrique Barack Obama, ele que fez diversos projetos ali para o BRICS, inclusive ele agora que também fez projetos para o Banco Digital do BRICS, né? E como a gente já viu também, ele tem aí diversos trabalhos dentro dessa área, inclusive ele é um especialista, um expert justamente nessa questão da economia digital, que é um assunto realmente muito importante. 12h25, vamos seguindo. Ali naquelas imagens foram agora recente na Bolívia, né, com o ministro da Economia e o ministro do Hidrocarburos, alguma coisa semelhante ao nosso Ministério das Minas e Energias, ajudando a resolver o problema da Bolívia, que entrou numa crise por falta de reserva de dólar, e ali nós estávamos levando a solução da criptomoeda para que o país superasse a crise do combustível, efetuando a compra de combustível no exterior, utilizando criptomoeda. Então nós temos na Bolívia um exemplo, uma solução na íntegra. A Bolívia, ela se tornou
o primeiro país a ter uma legislação específica de criptomoeda e uma regulamentação para sustentar essa regulamentação. E dentro da Bolívia, assim como nós utilizamos o Pix, a Bolívia utiliza uma ferramenta que é um QR Code, ok? Os pagamentos, tudo são feitos através de QR Code. Interessante. E hoje a Bolívia já tem mais de 85% da sua população utilizando o QR Code. Então, a integração da criptomoeda, juntamente com a ferramenta de QR Code, vai fazer da Bolívia o primeiro país transformado digitalmente toda a sua economia. Caramba! Uma vez eu estava conversando com uns colegas, e eu não sei se faz muito sentido isso que eu vou dizer, mas um questionamento de uns colegas em relação ao Pix, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito grande. Perfeito. A gente sabe, você melhor do que eu sabe também, que apesar de hoje nós estarmos muito conectados, nós ainda temos populações que realmente praticamente não têm acesso a nada, nem a dispositivos, nem a internet, nem absolutamente nada. Para nós ficarmos 100%, digitalizar 100% da economia, seria necessário que essa população também tivesse acessos à internet, a dispositivos para poder utilizar. Quanto tempo ainda falta para o Brasil chegar ao ponto de a gente realmente não ter mais, de forma alguma, a utilização de nota, de dinheiro, porque você ainda vê circulação aqui no entorno mesmo? É muito comum a população, apesar dos ônibus aqui terem o cartãozinho que você coloca na catraca e você passa, mas ainda é normal você ter as empresas de ônibus utilizando o dinheiro naturalmente, as moedas e tal, o cobrador passando troco. Quanto tempo você acha que vai demorar ainda para a gente digitalizar de fato o Pix, ele ser 100%, digamos assim, não ser a moeda, né? Mas na verdade ser digamos assim, a principal transferência, ou a única, talvez, transferência de dinheiro, porque é muita opção, né? Você tem e-mail para transferir Pix, você tem CPF, você tem CNPJ, você tem QR Code que tem na Bolívia. Sim. Você tem praticamente tudo, né? Sim. O que acontece, velho? Nós precisamos primeiro ter consciência que estamos numa fase de transição. Né? A minha geração, né? Eu tenho 56 anos, a minha geração, não existe na história da humanidade uma geração que tenha acompanhado tantas mudanças, né? Não existe. Né? Só que nós temos hoje os jovens, né? Você pode observar melhor, por exemplo, as crianças, quando elas vão e colocam a mão na televisão, elas pensam que é touch, ela tenta passar a imagem. As crianças já nasceram digital, né? Nós temos os jovens já fazendo utilização das ferramentas, ou seja, no mundo digital, e temos os mais velhos que estão migrando para o digital, né? Que fazem parte dessa transformação que a humanidade vem sofrendo. E assim, mesmo com ela, a mesma coisa. O Brasil, como todos os outros países em desenvolvimento, né, eu não gosto de utilizar o termo subdesenvolvido, eu acho pejorativo. Para mim já acabou lá nos anos 90, na década de 90. Já acabou, tá, né? Todos os países estão em desenvolvimento. Né? O Brasil está muito avançado em questão tecnológica, tá? E a internet, o advento da internet, porque toda tecnologia você precisa de conexão, né? E para conexão você precisa de internet. A internet ela vai chegar nas áreas remotas, né, do Brasil, porque a tecnologia avançou muito. Nós temos o caso tanto da Starlink, como agora a China, que lançou um outro satélite 10 vezes mais potente que a Starlink, né? E é capaz de cobrir todas essas manchas em pouco espaço de tempo. Que legal. Então, assim, bem-vindo, né, a essa transformação, essa inovação. Vamos vivenciar isso e eu tenho certeza que essa inclusão do Brasil, ela não vai demorar mais do que 5 anos. É que, lamentavelmente, eu estava assistindo ainda há pouco, nós ainda temos um índice de analfabetismo, né? Então, uma vez que a gente ainda não conseguiu escolarizar, alfabetizar todos os brasileiros, imagina os excluídos digital. Então, mas é um processo, né? Nós estamos no caminho
né? E isso vai acontecer em pouco tempo. Muito bacana. Olha, praticamente uma aula, hein, pessoal? Praticamente uma aula aqui de economia e principalmente de moeda digital. E Barack Obama. Prefere ser chamado de Henrique, de Barack Obama? Eu falo brincando assim. O dia que a minha mãe passou a me chamar de Barack, não tem jeito, todo mundo. Nosso querido Henrique Barack, ele está aqui com a gente. Você está aqui por Brasília, com certeza já veio para Brasília diversas vezes. Tem mais alguns projetos, mais algo aí que você vai nessas conversas que você tem vindo a Brasília aqui para poder implementar? Sim, na realidade, não é a candidatura a presidente, não. Nós temos um bom presidente no Brasil, mas a gente tem atuado muito na política desenvolvimentista, né? E essa questão da Bolívia me fez estudar muito para contribuir com aquele país, né? E eu tinha diversas ideias, né? Eu falo escopo de projeto, né? Porque existe uma diferença entre você ter uma boa ideia, né, e consolidar essa boa ideia, formatar num projeto, né? E alguns projetos, algumas ideias dessa nós convertemos em projetos e estamos compartilhando com os parlamentares eleitos bolivianos, porque na Bolívia vai ter uma transição muito grande, né? Elegeu, assim, a maior parte dos parlamentares são eleitos para o primeiro mandato e eu estou atuando nessa mentoria, né? Não lecionando, mas compartilhando conhecimento e estou aprendendo muito com eles de política lá. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho vindo muito a Brasília, né? Estou nessa conexão Bolívia-Brasília para compartilhar projetos com os nossos parlamentares também, com os senadores da República em especial e deputados federais, tentando criar essa ponte de intercâmbio de projetos entre Brasil e Bolívia. E dentro desses projetos nós vamos estar apresentando na próxima semana na Bolívia um projeto que, se implementado, ele é capaz de acabar com a fome em 90 dias. Caramba! É uma ideia aparentemente ousada, mas no fundo muito simples. E quem sabe, né, esse projeto vai dar o sonho, né, que o presidente Lula sempre falou, que ele precisa acabar com a fome no Brasil e pode ser que a gente venha dar essa colaboração. Então nós estamos apresentando esse projeto de como acabar com a fome em 90 dias na Bolívia. Estamos apresentando um projeto que é o SUS com 2S, é o Sistema Social Universal de Saúde, é o atendimento da saúde em apenas 15 minutos, da consulta do médico aos exames, usando o advento da tecnologia, né, através da telesaúde, também conhecido como telemedicina. Projetos para a área do agronegócio, mas muito formatado para agricultura familiar e agricultura de subsistência, até porque, por exemplo, um país como o nosso, nós temos um agronegócio que nós nos orgulhamos, né? Mas o agronegócio que abastece o Brasil, 86% dele vem da agricultura familiar e da agricultura de subsistência. Então, assim, este agronegócio que alimenta o Brasil, que permitiu que o empresariado brasileiro pudesse exportar. Então, nós estamos compartilhando também a parte da agricultura familiar com a Bolívia. Então, assim, são diversos projetos, né, que a gente pode tentar, pelo menos, fazer a nossa parte de tentar contribuir para o mundo, para um lugar melhor. Muito bem. Meio-dia e 35, meio-dia e 35. Quero agradecer você, Henrique, pela sua presença aqui na TV Atual. As portas estão abertas. Quando tiver esses projetos, eles já começarem a rodar, pode mandar mensagem pra gente. A gente, com certeza, gosta de compartilhar boas histórias, boas notícias, sem dúvida nenhuma. E as portas estão sempre abertas aqui na TV Atual Entorno Sul, viu? Eu que agradeço a oportunidade, espero, de estar aqui, né? E, ao mesmo tempo, aproveitando para desejar a todos um excelente dia. Muito obrigado. Conversei então com ele, nosso querido Cláudio Henrique Barack Obama dos Anjos, ou Henrique Barack Obama.
né? Melhor Henrique Barack Obama. Nas redes sociais, Henrique Barack Obama. Henrique Barack Obama, @Henrique Barack Obama. @Henrique Barack Obama. Perfeitamente. Então siga ele lá para vocês conhecerem, porque como vocês viram, é um dicionário de economia, principalmente na parte digital, também de geopolítica. E a gente volta daqui a pouco, a gente vai para o intervalo e nós voltamos já já, não saia daí.